E hoje a gente recebe o radialista, pré-candidato a deputado federal, André Spínola. O empresário e radialista André Spínola deu início na última segunda-feira a uma série de lives que estão sendo realizadas por meio de suas redes sociais com o objetivo de divulgar o seu perfil de trabalho, o que o motivou a se candidatar ao Congresso e quais as suas propostas. Além das lives, o radialista tem concedido entrevistas em alguns meios de comunicação com o mesmo foco. Com prestígio e grande influência no meio político e comunitário de Salvador e das cidades da região metropolitana, André se filiou no dia 15 de março de 2022 ao Partido Progressista, em ato que contou com a presença do vice-presidente nacional da sigla e vice-governador da Bahia, João Leão, após convite do ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo da Bahia, Semineto, do atual prefeito Bruno Reis e da vice-prefeita Ana Paula Matos. Bom, já estamos na linha aí com o André Spínola, queremos saudá-lo e dar o bom dia ao nosso André. Bom dia, André. Tudo bem, querido? Bom dia, Rafael. Grande abraço para você. Bom dia também a Moisés de Jesus. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Vox. Um abraço ao povo da cidade de Candeias, que eu tenho um apreço muito grande, um carinho a todos os cidadãos candeenses. Meu caro André, a gente sabe que você trabalhou na Rádio Baiana durante muito tempo. A sua audiência em Candeias e na região metropolitana era uma audiência consolidada e a gente sempre ouvia você dizer que você não ia sair candidato, e tal. E a gente sabe que você vem de uma família aí que corre o sangue político nas veias. Por que você decidiu sair candidato e justamente a deputado federal, André? Rafael, obrigado pela pergunta, porque muitos confundem com o fato de André dizer que não tinha interesse em ser candidato e em dizer que nunca seria candidato. Naquela ocasião, até porque em 2004 eu fui pré-candidato a vereador e desisti no meio do caminho. E eu contei muitas vezes essa história no rádio, pelo fato das pessoas ficarem me pedindo as coisas, querendo trocar voto pela a chamada moeda de troca. Eu me decepcionei muito naquele momento e resolvi não ser candidato a nada. Quando eu fui para a Baiana FM, eu fiquei 4 anos na emissora, onde eu tive um carinho muito grande do povo da região metropolitana. E eu fui muito requisitado a ser candidato à época a prefeito da cidade de Candeias. Saiu uma pesquisa interna de um partido que foi divulgada entre eles, e André, na espontânea, teve o nome colocado para candidato a prefeito na cidade de Candeias. Aconteceu uma divulgação na Baiana FM, consequentemente outros veículos de comunicação reverberaram, e a partir daí então eu comecei a ser cooptado por partidos da região para ser candidato a prefeito ou até mesmo vice. Houve uma discussão ampla sobre isso, houve também a possibilidade de André ser, por exemplo, vice de Tonha Magalhães. Essa discussão não avançou, não foi para lugar nenhum. Veio a pandemia, continuaram insistindo que eu pudesse ser candidato a prefeito, então eu fui convidado por uns 3 ou 4 partidos da região na época, e a gente acabou preferindo não colocar o nome à prova, por causa da pandemia, e também porque não era uma vontade minha. Eu não tinha vontade de me candidatar a nada naquele momento. É bem diferente de você dizer que nunca será nada. Até porque o direito de todo cidadão brasileiro de se candidatar a qualquer coisa está na Constituição. Então, eu não poderia dizer nunca de jeito nenhum. Por que eu resolvi ser candidato a deputado federal? Eu fui convidado pelo futuro governador do estado da Bahia, Semineto, a ser candidato a deputado federal, em uma composição para que o Progressistas fosse compor a base aliada de Neto. Estava lá ter nomes importantes para poderem participar do pleito eleitoral. Então, eu atendi de pronto. Em seguida, eu tive uma reunião com Bruno Reis e Ana Paula Matos, Bruno Reis, prefeito de Salvador, Ana Paula Matos, vice-prefeita, e que reiteraram esse pedido, e que para mim foi com muita alegria e satisfação poder participar desse momento importante da política no nosso país, onde há uma polarização muito grande,
E isso me aguçou, me trouxe a vontade de querer entrar na política. É importante dizer, Rafael, que eu passei a minha vida inteira no rádio, ao longo dos 27 anos, dizendo que as pessoas não poderiam dizer que nunca seriam candidatas, porque quando a gente faz isso, a gente abre brecha para os maus políticos. Note você que nós temos uma boa parte de políticos dotados de sua índole muito ruim, muitos envolvidos em corrupção e vagabundagem, isso permitindo que as pessoas boas saiam da política ou não tenham interesse na política, justamente porque esses maus estão dominando tudo. É preciso que pessoas do bem, assim como você, assim como Moisés, assim como pessoas que têm caráter, personalidade, pessoas que vêm de família, que respeitam as famílias e as pessoas, eu acho que é importante sim a pessoa criar coragem e ir para a política. Então André Spínola colocou o nome à prova por isso. Ok, estamos conversando com o pré-candidato a deputado federal pelo PT, André Spínola, aqui na nossa... a gente começa hoje essa série de entrevistas. André, ontem eu estava assistindo um vídeo, não sei se você pode comentar, se você quiser, você comenta. Ontem eu estava assistindo um vídeo do candidato também, o Fábio Vilas Boas. Ele estava em uma cidade baiana, acho que em Ceabra, tomando caldo de cana e comendo coxinha. E aí ele falou que todo político em época de campanha, o que mais ele faz é aquilo ali, tomar caldo de cana com coxinha em cidade baiana, e todos os políticos fazem isso. Você também é dessa linha? É daqueles que só vai tomar caldo de cana, só vai pegar menino pequeno em época de campanha, ou você acha que isso não tem nada a ver? Rafael, me permita, antes de falar sobre isso, eu complementar a sua pergunta anterior. Uma das forças também para que André fosse para a política foram as perseguições. André Spínola foi muito perseguido, sobretudo na região metropolitana. Eu parti para cima de políticos corruptos da região e isso me trouxe alguns danos no que diz respeito à justiça. Só para você ter ideia, no embate que eu tive com o prefeito de Madre de Deus, então prefeito de Madre de Deus, que culminou inclusive nas nossas denúncias, culminou na queda do prefeito. O prefeito foi afastado e isso me gerou um processo à época. Mas André não se preocupa com isso. André partiu para cima das mazelas, das vagabundagens, das coisas erradas, escusas que acontecem na cidade de Candeias. Todos sabem dos esquemas pesados que tem na região, e por esse motivo André recebeu 4 processos do prefeito da cidade, o doutor Pitágoras de Biapina, hoje tendo aí sua esposa pré-candidata a deputada estadual. Então, por essas coisas, André se colocou à prova também, aqui eu com mandato, deputado federal, não pelo título de deputado, até eu eleito, eu peço às pessoas que não intitulem André como deputado federal. Eu sou radialista, de raiz, e você sabe disso, minha família é tradicional do rádio, Rui Spínola, Nilton Spínola 12 e por aí vai. Então, quando o André entrou na política, também, sobretudo, é para bater de frente com esses que, através de mandato, através de dinheiro, sentados no saco do dinheiro da máquina pública, tendo advogado, usando advogado para processar radialista com o dinheiro público, né? Fica um negócio muito desleal. André, com mandato, deputado federal, vai bater de frente com esses canalhas. Respondendo a sua pergunta, no que diz respeito a tomar caldo de cana, adoro caldo de cana. Essa história de abraçar menino, né? Tem até uma música que eu colocava na rádio, na Baiana FM. Né? Do Caruru eu faço até novena. É coisa de cinema minha atuação. Né? Beijo a boca de Banguela e aperto a sua mão. Subo o morro, desço o morro, vou da igreja ao candomblé. Do Caruru eu faço até novena, é coisa de cinema, minha atuação. Eu botei muito essa música, porque isso é o retrato do político no nosso país. É uma verdade. O próprio Fábio Vilas Boas, onde teve uma atuação muito boa na pandemia, mas cometeu vários erros gravíssimos. Eu, por exemplo, fiz defesas fortes da vida das pessoas na pandemia, todos sabem disso. Não quero entrar em mérito de medicamentos, porque depois aqui essa entrevista vai para as redes sociais, estão sacaneando a gente com isso, mas todos sabem que a gente indicou aqui a IVMC, para a gente não falar que medicamento é esse,
quando Candeias estava no epicentro, era o epicentro da região metropolitana, com mais de 500 pessoas ativas. Eu comecei a gritar para todo mundo ir para as farmácias baixaram de R$35 o medicamento para 14, porque eu troquei por comercial. Começou a ser apelidado como doutor IVMC. André começou a ser apelidado como médico, como doutor, como charlatão. Mas com 15 dias, Candeias caiu para 30 casos ativos. Isso é um relato. E o Fábio Vilas Boas foi contrário e é contrário a isso até hoje. Então, eu defendo e sempre defenderei a vida, sobretudo. Então, esse é o ponto que eu não gosto do Fábio Vilas Boas. O Fábio Vilas Boas foi importante na região metropolitana porque atendeu muito às necessidades do nosso povo através do pedido que era feito nos microfones da Baiana FM. Então, eu não posso fazer críticas a Fábio Vilas Boas nesse sentido. No que diz respeito a ele abraçar menino, banguela, né, ele está fazendo o que todo político faz. André, ao longo dos 27 anos no rádio, independente de questões políticas partidárias, porque política a gente faz a vida inteira. E eu fiz política no rádio a minha vida inteira. E a minha política é a política das pessoas, é de encontrar com os ouvintes, de ir na casa das pessoas. O povo de Candeias é testemunha disso. Eu passei minha vida inteira na casa das pessoas, tomando café, tomando caldo verde, caldo de feijão, comendo feijão, porque eu gosto de fazer isso. Isso está na minha origem, de fazer política para o rádio, política para pessoas. Agora, surpreendentemente, chegando na política, André não está fazendo isso, porque é uma campanha pobre, uma campanha modesta. André, por exemplo, não vai fazer boca de urna. A boca de urna está aí na cidade de Candeias a R$250. Você acha que eu tenho condições de bater de frente com quem está sentado no saco do dinheiro, distribuindo cesta básica e dinheiro para fazer boca de urna? André não consegue. Então, André está fazendo reuniões virtuais e dialogando com as pessoas através das reuniões virtuais. E essas reuniões têm sido um sucesso. Eu estou falando com uma média de 10 pessoas, eu não quero mais do que isso, porque senão embola, mas a gente fala todos os dias com uma média de 10 pessoas e falando das nossas propostas, né, falando da pré-candidatura, porque não pode pedir voto agora e eu não vou fazer isso de jeito nenhum, mas dessa forma, eu, surpreendentemente, não estou indo na casa das pessoas, não estou apertando a mão dos outros, não estou apertando a mão de banguela, como fala a música, né? Não estou indo na falsidade, como muitos políticos fazem. Surpreendentemente, não é uma vontade minha, porque seria muita minha vontade estar abraçando as pessoas, não pela política, mas pela forma que eu sempre fiz. As questões financeiras não permitem. E eu tenho feito os meus encontros, as minhas reuniões de maneira virtual e tem sido um sucesso. Eu queria até pedir a você, Rafael, se permitir, que eu pudesse divulgar o número que quem quiser participar dessas reuniões virtuais pudesse falar comigo no WhatsApp. Se você permitir, eu posso dar sem problema nenhum. Fique à vontade, André. Fique à vontade aí. Bem, então deixa eu aproveitar para que as pessoas que queiram participar dessas reuniões virtuais, eu fale com André Spínola. O DDD é 71 9677 1306. Vou repetir, 677 1306. Esse é o número para falar com o André Spínola e participar das nossas reuniões virtuais, onde lá eu exponho as nossas propostas e por que eu decidi ser pré-candidato a deputado federal. Ok, estamos também com o nosso Moisés de Jesus, aí direto de Candeias. Vai fazer também uma pergunta para você, meu caro André Spínola. André, meu caro Moisés, venha. Beleza, André, um abraço, meu irmão. Prazer imenso falar contigo. André, a pergunta já de imediato é a seguinte: o que diferente André Spínola traz para o povo da região? Você apontou aí a política costumeira de alguns políticos da região, a nível estadual, nacional. E o que é que André Spínola, para o ouvinte que está nos ouvindo nesse momento, pode fazer a diferença nesta política, André? Primeiro, colocar meu mandato à disposição, sobretudo ao povo da região metropolitana e para o povo da cidade de Candeias. Então, eu, por ter passado 4 anos caminhando, entrando na casa das pessoas, conversando com o público ouvinte, conversando com os amigos, eu conheço os problemas da cidade, talvez mais até do que o prefeito da cidade. Então, tem muita coisa que precisa ser feito. E é preciso que a gente coloque o mandato de um deputado federal à disposição dessas pessoas. Então, por exemplo, eu tenho a central de abastecimento que eu passei a vida inteira aí cobrando do incompetente do prefeito que tomasse providência para fazer alguma coisa,
porque chove mais dentro da central do que fora. As pessoas compram as verduras, as frutas, os seus produtos em meio a rato, a barata. É uma fedentina só a central de abastecimento. E o povo de Candeias não merece isso, e as pessoas que trabalham lá também. Então, para mim, de cara, o meu compromisso é destinar o suficiente de emendas para que a gente possa resolver a questão da central de abastecimento. No que diz respeito, por exemplo, à saúde, a gente sabe muito bem que o Hospital Ouro Negro está sob intervenção e não é de interesse do prefeito puxar de novo para sua responsabilidade. As pessoas estão morrendo na fila da regulação, as pessoas não conseguem ter um atendimento de qualidade e o prefeito da cidade pouco se preocupa com tudo isso. Então, a nossa ideia é também partir para cima, primeiro, para judicializar e fazer com que o prefeito tome vergonha na cara e volte a assumir a responsabilidade do Hospital Ouro Negro, sobretudo para que as pessoas possam ter um hospital de qualidade, um hospital de respeito e que possa atender de maneira digna o povo dessa região. Outro ponto importante, você falou de fazer diferente. Eu sou um pré-candidato que, de cara, a ideia é a gente se preocupar com o dinheiro público, é o zelo com o dinheiro público. E aí, então, nós decidimos fazer algo de muito diferente na política, algo que não existe na história do país. E a gente vai fazer aqui na Bahia. Isso vai depender do público, das pessoas que acompanham a gente, dos nossos apoiadores. Eu não tenho interesse nenhum em gastar aquilo que vai ser excedente para o bom andamento do mandato. Eu não posso, por exemplo, prometer alguma coisa às pessoas dependendo da decisão de 512 deputados e mais eu, que são 513. Então, eu decidi partir para as promessas daquilo que eu tenho por direito e cortar na própria carne. André tem direito a um chamado cotão, 39 mil e porrada. Isso serve para aluguel de salas comerciais. Eu tenho minha sala, então não vou alugar sala nenhuma. Divulgação de atividade parlamentar. Se eu sou um bom parlamentar, eu não preciso divulgar zorra nenhuma, as pessoas vão saber por natural. Direito ao aluguel de veículos, consultoria e pesquisas. 90% desses que usam dinheiro para consultoria e pesquisa estão botando dinheiro no bolso, estão roubando as pessoas. Combustível, celular, o que parece que o celular eu sou obrigado a usar, senão nem usaria. Né? Utilização de selinho para carta, para mandar carta, pelo amor de Deus, assinatura de revista. São coisas assim exorbitantes. Um deputado federal tem direito a 25 assessores. Ele pode gastar R$ 111.675 por mês em contratação de pessoas. Então a gente acha que metade disso aqui já está valendo. Então a ideia é que a gente contrate, ao invés de 25, contratar 10, 12 assessores. E essas pessoas terão que trabalhar sorrindo, porque vão ganhar bem e não vai ter rachadinha no meu gabinete. Um dos pontos importantes também é que eu passei a minha vida inteira no rádio fazendo críticas a determinadas coisas. Eu preciso que vocês compreendam o seguinte: eu não posso entrar na política, dia 3 de outubro voltar para o rádio, porque eu volto para o rádio eleito ou não eleito, e voltar para o rádio e ser cobrado das pessoas de ter feito tudo aquilo que eu critiquei no rádio, ter feito na candidatura, por exemplo, na campanha. Então, o fundo eleitoral e o fundo partidário, eles estão aí, e a lei permite que possam fazer esse uso, e eu não vou criticar quem recebe, mas eu, André Spínola, que passei minha vida inteira dizendo que não concordava com o financiamento público de campanha, eu não vou pegar fundo partidário nem fundo eleitoral. Então são essas atitudes que a gente tem que se comprometer agora. Então André não vai pagar boca de urna, André não vai fazer uma campanha para ficar devendo a alma para o diabo. É simples, gente, é fazer conta. Um deputado federal, ele ganha líquido em torno de R$25 mil. Em um mandato inteiro, o deputado federal ganha R$1.200.000. Você sabe quanto custa uma campanha para deputado federal? Entre 5 e 8 milhões de reais. Então, se eu gasto 8 milhões de reais para ser eleito deputado federal e só ganho 1.200.000 líquidos por mês, você acha que eu vou fazer uma coisa certa? Eu vou ficar devendo a alma para o diabo, eu vou ficar devendo as pessoas, eu vou ter que fazer coisas que o diabo duvida para pagar essa dívida e também me locupletar. Então a ideia é que a gente faça uma campanha pobre, uma campanha humilde, uma campanha dos amigos. André, como é que você vai arrecadar dinheiro? Eu vou arrecadar dinheiro através de vaquinha eletrônica, através de apoio dos amigos. É dessa forma que a gente vai fazer. Então, por exemplo, tem muito mais coisas para a gente falar. Só para você ter ideia, rapidinho, porque tem muita coisa para a gente falar sobre esse assunto, mas, por exemplo, o auxílio moradia. São mais de R$200 mil ao final do mandato que se gasta com um deputado de auxílio moradia. Eu vou dormir no funcional, meu velho. Eu não vou ter despesa alguma sobre isso.
carro e gasolina e motorista em Salvador, carro, gasolina e motorista em Brasília. Em Salvador eu tenho meu carro, eu não sou aleijado, eu posso muito bem dirigir meu carro. Eu vou usar a gasolina, eu vou pegar a gasolina e botar no meu carro, que aí também é demais. Agora em Brasília, carro, gasolina e motorista. O motorista me pega no aeroporto, me leva para o parlamento, eu vou falar, enquanto o motorista está lá embaixo tomando cafezinho, batendo papo, falando mal da vida dos outros, com o carro ligado para o ar-condicionado ficar gelado, esperando o parlamentar chegar. É um Deus? Não, não é um Deus. Eu não quero carro nem motorista. Eu vou usar Uber em Brasília. Eu vou usar táxi em Brasília. Pego a notinha e boto. Então, o que é que eu quero fazer com isso? Eu não vou transformar o mundo, mas eu vou mostrar para as pessoas que, enquanto parlamentar, dá para fazer. Um parlamentar ele tem direito a quase 9 milhões de reais no final do mandato. A ideia é que a gente, pelo menos, devolva 5 milhões de reais de regalias, situações que só fazem locupletar o parlamentar e que não atrapalhem de maneira alguma o bom andamento do mandato. Então, essa é a nossa ideia. O salário do parlamentar, para você ter ideia, é R$ 33.763. André vai doar 80% do salário. Eu vou explicar por que eu vou doar. Se tudo eu vou devolver e só o salário eu vou receber para doar. Porque a lei trabalhista não permite que eu devolva o salário. Então eu tenho que receber. Mas eu tenho direito às viagens oficiais, que eu ganho dinheiro para essas viagens. Eu tenho direito à hora extra, sessões extraordinárias. Então isso deve chegar em torno de 30 mil reais líquido no bolso, na conta do parlamentar. A ideia é a gente pegar 80% disso e transformar em causas sociais nos 48 meses que tem direito a receber um parlamentar. Então, essa é a nossa proposta, né, inicial, enquanto pré-candidato. Depois vem as 3 bandeiras importantes. Estamos conversando com o André Spínola, né? Ele que é pré-candidato a deputado federal pelo PP. A gente teria inúmeros assuntos aqui para a gente tratar, mas como tudo passa ligeiro, a gente tem que atender à legislação, né? São 8h31 já. Eu queria agradecer ao nosso André Spínola por ter participado aqui com a gente, por ter aberto essa rodada de entrevistas com pré-candidatos. E, é claro, André Spínola vai, com certeza, continuar nas lives, continuar fazendo a sua campanha. Quem sabe a gente não o chama aqui novamente, já como candidato, para falar mais sobre as suas propostas. André, meu irmão, muito obrigado pela sua participação. E fique à vontade aí para suas considerações finais. Agradecer a você, Moisés, a você, Rafael, a todos da Rádio Vox, a meu povo da cidade de Candeias, a meu povo da região metropolitana. Eu tenho um carinho muito especial por esse povo e deixar claro que o nosso mandato vai ser inteiramente à disposição do povo da região metropolitana. Quero deixar mais uma vez o meu contato, o Fale com André, no 9677-1306. Lembrando que todas as quartas-feiras a gente tem a live com André Spínola na minha rede social, @André Spínola Oficial. Obrigado a todos e que Deus nos abençoe. Ok, André. André, só para a gente fechar aqui rapidinho. Pois não. 1 minuto. Você acha que o ACM Neto marcha com quem? Marcha com Bolsonaro, marcha com Ciro, marcha com quem para a presidência? Olha, a ACM Neto está eleito no primeiro turno. Eu ainda não sei o que ele vai fazer. Espero que ele não marche com Luiz Inácio Lula da Silva. André não vota em hipótese alguma em Luiz Inácio Lula da Silva. Então eu torço que a ACM Neto não faça isso. Mas se fizer, não tem problema, eu vou marchar com o nosso governador, com as minhas convicções e os meus pensamentos, mas respeitando a posição de cada um. Assim como, por exemplo, eu costumo dizer às pessoas que estão dialogando comigo que eu não vou entrar nessa polarização. Eu sei que eu não vou votar em Lula, mas eu tenho vários amigos meus, né, que vão apoiar a nossa candidatura, que vão apoiar a nossa pré-candidatura. Então essa é a ideia de dizer às pessoas que votem quem quiser e apoiem a candidatura de André Spínola. Valeu, André. Obrigado, querido. Grande abraço, viu? Obrigado a todos.